Boa noite. Vamos fazer um Conecta DM hoje, viu, gente? Especial. Esperar aí o Mauro Croix, que é o nosso presidente do Conselho Federal de Administração. Chegando o pessoal. Olá, Cleide. Tudo bom? Boa noite. Vamos aguardar aí o nosso presidente do Federal para bater um papinho com ele hoje. Aproveitando aí a data comemorativa. Ainda estamos no mês, né? Dos profissionais de administração. Então vamos aguardar aí a entrada dele. Boa noite, Adriana. Boa noite. Quem está entrando, estamos aguardando aí o Mauro. Boa noite, Ione. Boa noite, Kate. Boa noite, Juliana. Estamos aguardando aí o Mauro, presidente do Conselho Federal, para bater um papinho com a gente. Ainda comemorando aí no nosso mês, né, dos profissionais de administração. Todos me escutam bem, gente? Mauro, se tiver por aí, pode dar um oi para eu te puxar, tá? Ainda não te vi por aqui, não. Boa noite, Marília. Marília tá de folga, né, agora, do Conecta, por esse mês. Obrigado, Ione. Boa noite, Assimir. Estamos aí aguardando o nosso presidente do Conselho Federal para bater um papo com ele. Pires, grande Pires, professor, saudações tricolores também. Estou vendo aqui muitos colegas de profissão, muitos alunos também, ex-alunos. Adson. Boa noite, Keijo, nossa presidente aí do regional. Só não estou vendo Mauro, gente, mas ele vai entrar, viu? É só aquele suspense inicial. Se já tiver por aí, viu, Mauro? Pode dar um oi aí no bate-papo que eu puxo você, tá? Nádia Lúcido Senes, Nádia, seja bem-vinda, viu? Estamos aguardando. Deixa eu até procurar ver se ele já está por aqui. Adrina, seja bem-vinda, Adrina. Vou enviar aqui porque eu tenho. Não sei se ele entra aqui. Sejam bem-vindos todos, boa noite. Boa noite, Adrina. Andréa. Mauro entrou. Pronto, agora vamos começar o nosso bate-papo. É só puxar ele aqui pra gente começar, tá?
Boa noite, Júlio. Pronto, já foi enviado aqui. Boa Boa noite. noite. Tudo bom? Me escuta bem? Estou lhe ouvindo bem, sim. Perfeito, Mauro. Mauro, boa noite. Temos aí 5 pessoas já nos aguardando. Parece que Está cortando o seu áudio. está Está conseguindo me cortando o ouvir? seu áudio. Ele Está está cortando? cortando, está falhando. O pessoal está conseguindo escutar bem? E agora, Mauro? Entrou? Agora melhorou. Isso, acho que foi uma conexão ali que deu uma travadinha. Mas eu acho que tá. Mauro, então temos aí 16 pessoas na nossa live. Tá? Eu queria te dar aí as boas-vindas, né? Agradecer aí em nome do conselho, em nome da nossa presidente Kate Maciel, que está aí nos assistindo, Dione também, conselheira federal, né? A sua participação aqui, como Kate está falando ali, muito nos honra, né? Representando aí a administração e os profissionais aí no país todo, né? Então, nós estamos aqui no Conecta ADM, que é um projeto do Conselho Regional de Administração, e deixamos para convidá-lo exatamente no mês dos administradores, né? Para que você possa bater esse papo bacana aí com todos esses profissionais que estão aí na live. Temos estudantes, temos profissionais e várias pessoas que desejam aí conhecer um pouquinho, né, do Mauro, né? Do Mauro administrador, do Mauro presidente do Conselho Federal e também escutar do Mauro aí o que que nos reserva para a profissão, o que que você tem aí para nos contar, tá bom? Então seja muito bem-vindo e agradeço muito sua presença. Se quiser falar alguma coisa aí para o público, fique à vontade. Bom, quero te agradecer muito, administrador Fortunato, pelo convite, pela oportunidade. Estendo à presidente Kate, em nome dela e seu nome, saúdo a todas as demais conselheiras e conselheiros do CRA do Rio Grande do Norte, um parceiro inconteste do CFA e do sistema CFA-CRAs. Então, para mim é um privilégio, uma honra muito grande. Eu agradeço muito por ter sido lembrado e pelo convite. Saúdo também a conselheira federal pelo Rio Grande do Norte, minha amiga de longa data, a administradora Ione Salem, grande parceira e também hoje coordena, vice-diretora da Câmara de Estudos e Projetos Estratégicos do CFA e também vice-coordenadora do ADM Mulher, cujo lançamento aconteceu ontem. Então é um privilégio estar aqui, estou à sua inteira disposição para navegarmos e fazermos as reflexões nesses 55 anos que comemoramos dia 9 de setembro de profissão regulamentada. Obrigado, Mauro, mais uma vez. E queria te dar as boas-vindas virtualmente, né, ao Rio Grande do Norte, aqui, mesmo que virtualmente. Mauro, eu já vi algumas palestras suas, até no Eficad, eu tive esse prazer, já vi também algumas palestras online. E aí eu pensei o seguinte, Mauro, eu queria saber um pouquinho inicialmente de quem é o Mauro administrador, né? Contar um pouquinho como foi seu percurso aí dentro da administração. Você podia contar um pouquinho para a gente? Claro, bom, minha origem é muito humilde e devo a tudo o que eu fui, o que sou, o que ainda serei à administração. Eu sou absolutamente muito grato à administração que me permitiu conquistar tantas coisas, qualitativamente falando e quantitativamente falando. Então, mesmo que eu quisesse pagar, eu jamais poderia pagar a administração enquanto campo de estudo, de pesquisa e de aprendizagem, e nem a profissão da administração, tudo o que ela me proporcionou. Mesmo que eu tivesse todas as possibilidades de trocar de profissão, eu jamais trocaria a administração por nenhuma outra profissão. Eu sou simplesmente encantado, apaixonado, sempre fui e a cada dia que passa sou mais. E quando eu terminei a minha graduação, eu imediatamente fiz então o meu registro profissional,
e depois eu iniciei já logo o meu mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, no PPGA. Ao voltar, iniciei a docência na... Deu uma cortadinha aqui para mim. Não sei se para vocês. Então, Depois chefe de departamento, também fui diretor administrativo e financeiro do campus de Santo Ângelo, lá no Sul, e depois fui escolhido pró-reitor de administração, já de toda a universidade, e depois, mais à frente, reitor da universidade. Assumi lá do Rio Grande do Sul como delegado da 15ª sub-região, que tinha vários municípios junto ao Cerrado do Rio Grande do Sul, e no final de 99, início de 2000, eu então tive um convite importante do fundador da Anhanguera Educacional e vim então para São Paulo. Nesse meio tempo, nós já tínhamos, junto com o professor Alexander Baer, também fundado a Angrade, na FEA USP. Eu vinha de ônibus de Santo Ângelo até São Paulo para participar das reuniões e encontros da Angrade, junto com o presidente fundador, eterno presidente Alexander Baer. Vim a São Paulo, então, no final de 99 e 2000, implantamos a Anhanguera Educacional, e logo na sequência eu já fui eleito, então, presidente da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração. Na sequência eu também fui eleito conselheiro regional por São Paulo e fui 8 anos vice-presidente do CRA de São Paulo. Fui 8 anos presidente da Angrade, 4 anos presidente do seu conselho consultivo, e também trabalhei em Posadas, Argentina, nos programas de maestria e doutorado em planeamento estratégico, lá naquela instituição, né? Fiz meu doutorado em Buenos Aires depois, montei a minha consultoria, a Talentos Consultoria. Eu sempre gostei de ter uma perna no mercado e uma na academia. Eu acho que as duas dialogam muito bem e combinam muito bem, certo? Então sempre fui mercado e academia minha vida toda, minha vida toda. Aí, em 2014, acabei então sendo eleito conselheiro federal por São Paulo, junto ao CFA, e lá eleito diretor da Câmara de Formação Profissional, né? Depois de 2 anos eu fui reeleito novamente diretor da Câmara de Formação Profissional, e desde 2019, então, os colegas me galgaram a presidência do Conselho Federal de Administração. Claro, junto com isso, eu faço muitas palestras, já são mais de 1.160 palestras pelo Brasil e pelo mundo. É uma coletânea importante, sempre sobre temas atinentes e correlatos à administração. Dentro do sistema também, sempre colaborei, desde a Angrade, como no CFA, com todos os conselhos regionais, como o senhor muito bem comentou, nos EPROCADs. Muitas vezes eu já estive aí nos EPROCADs do Cerrado do Rio Grande do Norte, dialogando, né, sobre os desafios de formar quadros em administração que sejam competitivos desse mundo do trabalho tão complexo. verdade, bacana, Mauro. Sua trajetória, né, como você falou mesmo, muito importante ter. É muito forte, né, na docência, na academia, mesmo de fato, mas você teve ali também sempre esse contato com o mercado, né? Eu também acho isso muito importante. Eu sou professor também e também atuo muito fora, né? E uma coisa complementa a outra. Perfeito. Muito bonita a sua trajetória. Ela se entrelaça com a administração mesmo, né? Não tinha como não ser apaixonado pela profissão, Exato. né? Muito bom conhecer a sua história um pouquinho mais. E nesse momento, Mauro, o que você enxerga do cenário atual para a profissão, antes da gente chegar no futuro, né?
Como é que está esse cenário hoje para a administração, com tudo que está acontecendo? Fala um pouquinho para a gente aí. Eu gosto de secar um pouquinho a administração em três áreas, né? Primeiro, a administração como campo de estudo. Como campo de estudo, há mais de 2 décadas, a administração é a área mais demandada no Brasil, largamente. Se pegarmos os bacharelados, os tecnólogos, o lato sensu, stricto sensu, os campos conexos, são 1.300.000 brasileiros que, em média, estudam administração. Fora aqueles que estudam administração depois da sua graduação, que não em administração. Então, além de ser o primeiro curso da maioria dos brasileiros, a administração também é o primeiro e segundo curso dos brasileiros. Quem não estudou administração, o próximo estudo que médicos, engenheiros, economistas, contadores, psicólogos fazem é estudar administração. Então, ela é muito atraente como campo de estudo a administração, isso é inquestionável. No mundo do trabalho, ela também é muito desejada. Se nós olharmos recentes dados oficiais do mercado de trabalho, revelam que de cada 10 demandas, 7 são em administração. Então, obviamente que veja que a administração ela também é desejada pelo mercado de trabalho. Aonde, no entanto, está um gargalo importante, né? O gargalo reside nem sempre na qualidade formativa adequada dos egressos dos cursos de administração. E o mercado se queixa muito. Ele diz que ele não consegue preencher todas as vagas em administração que ele possui por falta de quadros qualificados. Então veja que paradoxo, que contradição, né? No tocante à profissão, nós temos feito um esforço muito grande, os sistemas CFA, CRAs, para melhorar o nosso market share. Nós hoje somos perto aí de 500.000 registrados no sistema, no novo escopo doutrinário, bacharéis, campos conexos, tecnólogos, mestres, doutores e técnicos em administração, então perto de 500.000, mas nós poderíamos ser mais de 5 milhões, porque nós já temos mais de 7 milhões formados e que não estão no sistema. Então, há todo um esforço, e certamente este esforço continuará em 2021, para que a gente melhore o nosso market share. Nosso market share hoje está em menos de 10%, e nós precisamos melhorar este market share, essa nossa participação no mercado. Quem sabe de chegar a 1 milhão, 1.200.000, 1,5 milhão de profissionais. Então, essa é a nossa busca. Essa tem que ser a nossa luta, tem que ser o nosso foco enquanto profissão. Então, se a gente olhar as pesquisas de entidades sérias, como a HSM, como o Sebrae, eles mostram também claramente de que quem usa a administração se dá bem, mas tem que saber usá-la bem, tá certo? Entender os conceitos, as metodologias e as suas ferramentas para realmente gerar valor, agregar valor na gestão das organizações. Mas todas as pesquisas também indicam a administração como uma área profissional altamente relevante e importante. Saliento, todavia, que estudar administração, aprender administração e fazer administração não é algo simples. Por que não é algo simples? Porque a administração ela é uma ciência e uma profissão muito complexa, absolutamente muito complexa. Portanto, ensiná-la, aprendê-la, executá-la, não é para amadores, é para profissionais. E eu entendo que somente é profissional quem se preparou adequadamente em administração. Isso sempre digo. Quem acha que faz administração porque é fácil, pode esquecer, está muito enganado,
ou aquele curso não vai gerar o valor necessário para ser competitivo no mercado de trabalho. Sem dúvida, Mauro. É fantástico as suas colocações e de fato, compactuo com o seu pensamento também. Né? Assim, a administração é sempre presente em tudo, né? Está presente em tudo. Todas as organizações humanas, sejam elas de que porte for, com que fim for, necessita de uma boa gestão. Né? Então, de fato, necessita dos profissionais de administração que são feitos exatamente para isso, né? E de profissionais qualificados, que é também uma luta, né, do sistema CFA e CRA, né? Até tivemos as diretrizes aí lançadas há pouco tempo, né? Que buscam cada vez Exato. mais qualificar esses profissionais, esses futuros profissionais aí. Né? Então, dentro desse contexto, você falou exatamente da importância, né, da administração sempre, independente de qualquer tempo. Né? E no futuro, o que, que seria, o que se vislumbra, o que, que já aparece aí para a gente? Bom, o mundo geopoliticamente falando, ele está indicando uma multipolaridade cada vez maior. Vamos assistimos antes da pandemia, durante a pandemia e pós a pandemia, o mundo geopoliticamente falando cada vez mais belicoso, cada vez mais atritado e cada vez mais competindo forças entre si. Então, isso nós precisamos também analisar muito bem como é que esses movimentos geopoliticamente acontecem. Isso também faz parte da administração e conseguir trazer os impactos desses movimentos geopolíticos para dentro do Brasil, tanto quanto os impactos na questão política, econômica, social, enfim, em todas as áreas, porque a administração ela é sistêmica, ela é absolutamente holística. Nós somos uma profissão de um ecletismo que nenhuma outra profissão tem. Cabe a nós termos de tudo um pouco para podermos fazer gestão em finanças, em produção, em materiais, em logística, em RH, em marketing, em vendas, em estruturas e em processos. Para isso, precisamos ser mini contadores, economistas, matemáticos, estatísticos, sociólogos, psicólogos, filósofos, antropólogos e advogados. Quer dizer, este ecletismo, ele por si só já é complexo. E aí, quando você ainda trabalha com esse ecletismo de forma sistêmica, seja nos macroambientes, seja no microambiente, com todas as suas variáveis, torna, portanto, a administração ainda mais especial. Portanto, eu vejo de que o futuro da administração, ela continuará sendo cada vez mais demandada. Não adianta, o médico das organizações é o profissional da administração. O médico das pessoas é o formado na medicina. O médico das obras são os engenheiros, o do direito são os advogados, da contabilidade são os contadores, mas da administração das organizações somos nós, os médicos. Nós que entendemos, nós temos a expertise. Isso não é para amadores, não. Quem sabe isso explica porque nós temos tantos problemas na administração pública, tanto desperdício de dinheiro na área pública e porque temos uma taxa de mortalidade das mais altas do mundo. Certamente pela falta de administração, desde a concepção, o planejamento, até a execução dos negócios. Então, cada vez mais eu vejo que isso será valorizado. E, portanto, cada vez mais nós seremos demandados. Se tivermos a qualificação, as competências ou as capacidades profissionais requeridas, certamente nós vamos continuar sendo a área mais procurada e demandada no mundo do trabalho. Agora, é um mundo cada vez mais complexo, é um mundo cada vez mais difícil, a complexidade, da onde vem a complexidade? Complexidade é quando eu tenho ambientes que podem ter poucas ou muitas variáveis, mas sobre as quais
eu não tenho nenhum controle ou pouco controle. Então, isso faz com que eu tenha maior ou menor complexidade na administração e na gestão dos negócios e das organizações. E para isso, obviamente, o administrador ele tem que ser um analista de geopolítica, de geoeconomia, de geopoder, e também analisar o Brasil de forma sistêmica em todas as suas variáveis, porque tudo poderá afetar os negócios e, portanto, a administração deles, dos negócios, certo? Então, eu vejo assim, um, um espaço absolutamente maravilhoso para nós. Agora, nós precisamos continuar estudando, nos aperfeiçoando, nos atualizando, porque o mundo tem mudado muito e nós precisamos. E aí depois tem uma questão que eu vou atentar bastante, que é o perfil. Qual é o perfil do profissional do futuro em administração, né? Então esse mundo está mudando e nós precisamos também nos adequar a este novo mundo e desenvolver novas capacidades profissionais em administração. Perfeito, Mauro. Realmente, assim, isso é interessante porque é uma pergunta, né? Principalmente os estudantes, quando estão ingressando ali, eles perguntam muito, né? O futuro da profissão, será que essa profissão vai existir? Né? Porque tudo realmente está sempre mudando, mas a sua colocação é perfeita, né? Da importância da profissão, da importância do administrador de fato, né? E que há espaço sim, mas que cada vez o funil está mais, né, curtinho ali para os bons profissionais, os melhores, os mais qualificados, os mais competentes. E a mudança cada vez é mais rápida, né? Com essa tecnologia, ela torna a mudança que já é constante ainda mais rápida. E aí, dentro exatamente disso, tudo que você falou, quais os pontos principais que você visualiza, né, do perfil desse administrador? O que ele precisa desenvolver, essas competências? Eu identifiquei que nós temos 7 capacidades profissionais que ainda não são robotizáveis e que, portanto, nelas que nós precisamos focar e desenvolver estas capacidades. A capacidade de abstração, isso é fundamental. Saber abstrair, saber analisar é a outra. Abstração e análise, do mais macro ao micro. Capacidade de decidir. Decisão é outra capacidade importante. Veja que no mundo complexo e dinâmico, saber decidir, mitigar riscos, tomar decisões seguras, serenas, é uma capacidade fundamental que precisa ser desenvolvida. A criatividade é outra, a inovação é outra. E na criatividade, eu quero sempre lembrar do estudo fantástico que o Domênico De Masi fez no mundo todo, e o apresentou num Fórum Internacional de Administração no Rio de Janeiro, em 2010. Eu peguei esse estudo dele e fatiei ele em 16 eixos. Mas eu vou aqui agora, administrador Fortunato, só me reportar a um eixo. Como será o mundo do trabalho? E Domênico De Masi, em 2010, disse assim: nós vamos ter 3 categorias de trabalhadores em todas as áreas, inclusive na administração. 20 a 30% serão os criativos. Eles serão os campeões. Eles terão a melhor remuneração e a maior demanda. 50 a 60% é a mão de obra executiva. Eles vão ter que trabalhar cada vez mais para ganhar cada vez menos, porque eles vão competir diretamente com as máquinas, porque eles vão fazer coisas que são robotizáveis. E 20 a 30% ele define que serão os NEETs, ou seja, nada. Eles não vão ter direito à produção e ao consumo. Eles vão apenas sobreviver, vegetar. E eu sempre digo, aonde nós queremos estar? No primeiro grupo, no segundo grupo ou no terceiro grupo? E o que temos que fazer para estar no primeiro grupo, não estar no segundo e muito menos no terceiro?
E para as escolas eu perguntaria, nós estamos formando profissionais em administração hoje para o primeiro grupo, para o segundo grupo ou para o terceiro grupo? Então a criatividade é fundamental ter esta capacidade. A inovação, relacionamento, mesmo no mundo digital, o relacionamento é tão ou quanto mais importante que no presencial. A gente percebe que tem pessoas que não sabem se relacionar nos meios digitais. Eles não têm etiqueta adequada para estabelecerem conexões saudáveis e adequadas. É um nível mais baixo do que é presencialmente. Tem pessoas que brigam, que nunca se viram, que discutem, que se ofendem, que se bloqueiam. Ou seja, é um network negativo, às avessas, né? Então, relacionamento presencial e digital é uma outra capacidade importante. E não menos importante a sétima, e não é na ordem, são 7, não é primeiro, segundo, a 7, que é rigor cognitivo. Ter rigor cognitivo quer dizer a capacidade em, simultaneamente, você conseguir conectar várias variáveis, formular uma análise adequada, formular um juízo de valor e tomar uma decisão. Quem tiver maior rigor cognitivo e conseguir conjugar várias variáveis, vários insights simultaneamente em uma determinada situação ou situações, ele certamente será um campeão também. Se eu tiver condições de desenvolver estas 7 capacidades profissionais, eu vou ter um profissional em administração que eu denomino de com elevada autonomia intelectual. Ou seja, é um profissional que saberá se governar o tempo todo. A diferença entre um profissional heterônomo intelectualmente e autônomo intelectualmente é de que o heterônomo ele é dependente, ele é frágil. Qualquer mudança no ambiente, ele está perdido, ele já não consegue mais se posicionar no mercado. E o autônomo não, o intelectual. Ele, qualquer mudança, ele se adapta facilmente, se atualiza e se governa dentro disso. Então, um profissional com elevada autonomia intelectual, com visão holística, com visão sistêmica, com visão dialética, crítica e integradora de organização e de mundo. Em síntese, este é o perfil do profissional em administração que, com toda a certeza, continuará sendo demandado fortemente pelas organizações e será competitivo. Cada vez mais o mundo dos negócios é para profissionais. Então, qualquer empreendedor tem que ter junto com ele profissionais da administração que possam levar a bom termo as suas ideias de negócios. Eu sempre lembro Henry Ford, quando perguntaram para ele, o senhor não estudou, Dr. Ford, e o senhor se tornou um dos maiores empresários do mundo. Como é que o senhor conseguiu fazer isso? E ele respondeu, bom, em primeiro lugar, eu sempre sabia muito bem o que eu queria e aonde eu queria chegar e ter. 2, eu também sabia que eu não tinha nenhuma condição de chegar, de fazer e de querer aquilo que eu queria. E que só tinha uma opção, me cercar de gente capaz, de gente inteligente e boa, que me ajudassem a chegar onde eu queria chegar. E foi isso que aconteceu. Se formos olhar no mundo contemporâneo, quem mais ou menos, ou melhor até, seguiu o Ford também, foi o Bill Gates com a Microsoft. Ele premiava os seus colaboradores, os seus nerds, né? Então, quem criou a Microsoft não foi o Bill Gates, foram os seus gênios, que ele teve a capacidade de atrair em torno dos seus objetivos corporativos. Exatamente, perfeito, Mauro. Eu até anotei aqui, certo? Essa aula não é uma live, isso é uma aula. Até anotei esses pontos aqui que você falou, Obrigado. para a gente até tratar um pouquinho mais, né?
dissecar um pouquinho nessa live para o pessoal aproveitar, assim como eu também estou aproveitando. Então, isso é uma aula mesmo. Né? Então, assim, você falou muito dessa questão da decisão, que é um dos principais pontos, né, do administrador, né? Eu sempre falo muito isso em sala de aula. O administrador ele está ali para uma das principais funções é tomar decisão, né? E para isso ele precisa se cercar de todo o conhecimento, de todos os dados, né? De todas as ferramentas possíveis. Então eu vi muito aqui que como se fala muito hoje em dia, né? As soft skills, né? A gente está vendo aqui muitas soft skills aqui dentro do que você falou, dessa parte da criatividade, Exatamente. né? Do relacionamento. Achei interessante quando você falou essa questão das redes sociais que tornaram as pessoas, né, mais corajosas, entre aspas, corajosas para o absurdo, né? Para falar todo tipo de coisa que vem à mente sem pensar primeiro. E aí atrita exatamente essas relações, né, que poderia estar abrindo portas, fazendo network, e como você falou, faz um network negativo. Né? Então, dentro tudo que você falou, a gente sabe que a tecnologia ela está muito presente, né? Então, assim, e cada vez mais, no caso da pandemia, acelerou ainda mais esse processo, né? Para o administrador, e como é que ele faz aí para lidar com essa tecnologia, essa gestão 4.0, que daqui a pouco é 5.0, né? Eu acho que já está até em transição, a gente não sabe bem o que vem, mas já está acontecendo. O que você falaria em relação a isso? Como ele se adaptar nesse novo mundo tecnológico, dentro dessas competências que você citou aqui? O que você podia falar mais para a gente em relação a isso? A tecnologia não tem volta e ela realmente cria rupturas terríveis de toda a ordem, em todos os setores, em todas as áreas. Então, esse mundo disruptivo em função da tecnologia, da velocidade da tecnologia, dos algoritmos, da nanotecnologia, ela realmente assusta por um lado. Por outro lado, ela é muito gostosa de ser utilizada, então todo mundo tem a tecnologia hoje na palma da mão. Quando o Domênico De Masi, em 2010, e eu vou pegar mais dois eixos, fazia a seguinte pergunta em 2010: essa tecnologia toda, ela vai caber no bolso de cada um? Hoje a gente já tem a resposta. Sim, ela coube. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Ele fazia outra pergunta: e essa tecnologia toda, fantástica, que está vindo aí abundantemente, ela vai trazer mais paz social ou mais atrito social? Hoje a gente tem a resposta, ela trouxe mais atrito social. E a outra pergunta que ele fazia era a seguinte: e essa tecnologia que vai caber no bolso de cada um, ela vai trazer mais alegria ou mais tristeza? Hoje a gente tem a resposta, ela trouxe mais tristeza. A sociedade está doente, mentalmente, sentimentalmente, emocionalmente. A depressão é a doença que mais cresce no mundo e no Brasil. Olha que interessante. Isso são contradições e paradoxos. Mas eu agora vou me ater, indo àquilo que você questionou, administrador Fortunato. Nós temos que ter cuidado com a tecnologia, também do ponto de vista cognitivo e do ponto de vista da nossa capacidade intelectual e profissional. Por quê? Porque ela é tão fácil que a gente se torna um preguiçoso mental. E nós nos tornamos muito rasos intelectualmente e perdemos a profundidade. E ao perder a profundidade, nós perdemos o rigor cognitivo e, portanto, perdemos a autonomia intelectual. Então, cuidado. Esse é um trabalho ao reverso, muito perigoso. Cuidado com a tecnologia. Ela é ótima, ela é maravilhosa, mas cuidado, porque senão tem uma obra que eu convido todos vocês a lerem, que se chama, é muito recente, que se chama O Mundo que Não Pensa, o fim do Homo sapiens. Porque a grande diferença do ser humano para os outros é que nós pensamos. E a tecnologia está nos tornando bestas digitais. Tá? Muito rasos. Nós não pensamos mais. E quando o homem não pensa, ele deixa de existir. Então esse livro trata exatamente disso. Né? Dos perigos do mundo digital e da tecnologia que está tornando as mentes preguiçosas e rasas.
e, portanto, somos presas fáceis e não seremos competitivos e não teremos autonomia intelectual, não teremos o rigor cognitivo necessário. Então, esse é um grande alerta. Esse livro também trata, é importante que vejam, que até 2030, aproximadamente, o Google pensa chegar ao clímax do seu projeto mundial, quando então não haverá mais diferença entre seres humanos e máquinas. E ele está prevendo o primeiro passeio entre um robô e um ser humano de mãos dadas em 2030, 2032. Então, tem milhares de neurocientistas, psicopedagogos, homens da ciência de dados, trabalhando fortemente nisso. Então, terminando e resumindo essa questão, a tecnologia é ótima, nós temos que conviver com ela, mas atenção, cuidado para não sermos traídos por ela. Temos que saber conviver com ela, sem perder a nossa capacidade crítica, criativa, inovadora. E para isso temos que pensar muito, ler muito, para não sermos rasos, porque a tecnologia permite que a gente seja muito raso. Alguns são mais radicais e falam que a tecnologia tá fabricando bestas digitais. Enfim. De fato, perfeito. Esse seu alerta, inclusive. A gente sabe que tudo tem o seu lado positivo e suas armadilhas, né? E a tecnologia e a mudança cada vez é mais rápida, né? Então nos traz exatamente esses desafios. Então é muito bom ter um alerta mesmo e a gente presencia, né? Tudo isso aí no dia a dia, no mundo digital. Né? Então, assim, inclusive impacta até nessa questão da própria criatividade, né, Mauro? Que você falou que é muito importante, né? Então tem o lado positivo, que a gente tem tudo ali muito fácil na palma da mão, e também tem esse outro lado que está tudo muito fácil na palma da mão, né? E aí a gente desenvolveu essa Eu parte aí muitas no... vezes, nos aeroportos, administrador Fortunato, e aí eu acabo tirando discretamente fotos, até porque uso em palestras, eu vejo várias gerações sentadas nos bancos dos aeroportos. E a única coisa que eles não fazem é conversar entre eles. O vô e a vovó, o pai e a mãe, os filhos e netos, todos ocupados com o smartphone na palma da mão e ninguém conversa. Observo também muito em restaurantes, o pessoal chega e demora uns 5, 8 minutos, eles todos ficam no celular, eles não conversam, um silêncio total. E aí, de repente, um olha para o outro e está vendo que ainda ninguém deixou o celular, ele continua. Até que alguém faz o break-even, até que alguém rompe e puxa a primeira conversa e aí imediatamente todos largam o seu celular e aí começam a conversar. Então vejam os impactos do ponto de vista das relações sociais, então impactos sociológicos. A administração, falei, nós somos sociólogos, eu cada vez mais tenho lido sociologia. Eu tenho me debruçado muito sobre os fenômenos sociais e como eles irão impactar a gestão das corporações. Que tipo de pessoas nós vamos administrar? Com que crenças, com que valores, com que convicções, com que projetos de vida? Um administrador precisa estudar muito os seus colaboradores, os seus grupos de trabalho, as suas equipes. Assim como os professores precisam estudar cada vez mais sociologicamente os seus alunos, até para entenderem melhor e poderem estabelecer relações de ensino que oferem níveis de aprendizagem melhores e mais sólidos. Perfeito, Mauro. Eu estudo hoje em dia psicologia também nesse sentido, né? É uma outra graduação que eu estou fazendo também para fazer essa amplitude toda de conhecimento que a gente precisa ter cada vez mais. E você estava falando uma coisa interessante que me recordou, é um exemplo bacana. Né? Eu moro em Natal há um pouco mais de 30 anos, mas eu sou do Rio, né? Sou carioca e volto quase todo ano para passar férias lá. No início dos meus retornos, era muito comum no metrô a gente ver as pessoas lendo livros. Hoje em dia é uma raridade, todo mundo está exatamente com o celular na mão, com um fonezinho, escutando alguma coisa, e dificilmente é leitura, dificilmente é literatura. Né? E tinha também, eu me lembro, não sei, lá em São Paulo também tem muito, nos metrôs tinha
tinha aquelas máquinas para você comprar livros, né? Que você retirava, botava o dinheirinho ali, retirava o livro, a gente não vê mais esse tipo de coisa. Então são coisas que realmente impactam. A gente vê que está tudo muito no automático, né? Então, assim, fantástico as suas colocações, as suas pontuações, eu acho que servem muito tanto para os estudantes como para nós profissionais repensarmos, né? E ficarmos atentos a tudo isso que está acontecendo, perfeito. E aí eu queria, a gente já deve estar se aproximando aí para o finalzinho, queria uma mensagem sua, o que, que você fala aí, né, nesse nosso mês, literalmente, para os alunos, para os profissionais, para os conselheiros, tem funcionários também do conselho aqui participando, do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte. Qual a mensagem que você deixa, né, o que, que você gostaria de falar para todos nesse momento? Bom, poder comemorar o aniversário da gente, né, a cada ano, mesmo sabendo que a gente está ficando mais velho a cada ano, é sempre um motivo fantástico de vida, de comemorar a vida, a saúde, a família, os amigos. Né? Quando as corporações, como nós, a nossa profissão, o nosso sistema, pode comemorar 55 anos, eu tenho dito de que isso é comemorar muitas vezes. 55 anos é muitas vezes. Comemorar o que muitas vezes? A nossa história, a nossa trajetória, as nossas vitórias, os nossos embates, os nossos aprendizados, as próprias mudanças e tudo aquilo de entregas que nós já fizemos para o Brasil e para a sociedade brasileira e para todos os profissionais da administração. Então, nos 55 anos, nós podemos comemorar tudo isso, né? E lembrar sempre de que nos 55 anos, nós temos que olhar para trás e lembrar centenas de colegas abnegados e bravos colegas nossos, muitos que já partiram, que construíram essa linda história. A gente tem que ser sempre justo e rememorar essa história, e comemorar essa história, e agradecer a todos aqueles profissionais, mulheres e homens, que ajudaram a fazer essa linda história da administração para que pudéssemos chegar nesses 55 anos e comemorar muito esses 55 anos, que certamente novas conquistas virão, novos avanços nós teremos. E ter orgulho de ser profissional da administração. Eu tenho um orgulho enorme, eu me orgulho muito de ser profissional da administração. Eu não poderia ter feito escolha melhor e jamais quero fazer outra. Eu só quero fazer esta escolha profissional, porque, como eu disse no começo, a minha gratidão é enorme por essa profissão, por essa área de estudo e por essa área profissional. Então, eu convido a todos a se engajarem mais nos seus CRAs, no CFA, no sistema como um todo. A profissão não é do presidente do CFA, não é da diretoria do CFA, a profissão não é do plenário do CFA, ela não é dos presidentes dos regionais, dos conselheiros regionais, dos plenários dos regionais. A profissão, ela é de todos nós, deste quase 500 mil de colegas. Portanto, ela é nossa. Se alguém falar mal dela, está falando mal de si. Se ele está depreciando ela, ele está depreciando a si. Vamos fazer uma profissão cada vez maior, mais respeitada, do qual nós tenhamos efetivo orgulho de pertencermos a ela. No mais, eu deixo o meu fraterno abraço, meu muito obrigado novamente por essa oportunidade e tenho sempre neste presidente, neste colega, alguém que está à disposição do CRA do Rio Grande do Norte quando precisarem da gente. Perfeito, presidente. Mais uma vez agradeço, compacto também desse seu pensamento, o sistema CFA Crack que eu fiz, o pessoal tá tudo falando da canequinha, ó, que eu fiz para a live comemorativa. Ah, que legal, bacana. Depois eu vou lhe mandar uma, viu, presidente? Por favor, por favor. Deixa os Correios voltar, né? Para não ficar no meio do caminho. Quando voltar, eu lhe envio. Certo? Então, até a Tá Ione está certo. pedindo a caneta.
A Célia também, que sempre foi nossa conselheira, foi conselheira federal também Ah, um lá. abraço para a Célia, saudades da administradora Célia. A Célia com a Ione também, todos, enfim, mas eu lembro que as duas, quando elas começam a contar partes da história da profissão lá atrás, nossa, é uma verdadeira aula. Eu sempre gosto muito de ouvir elas e aprendo bastante essa luta toda, essa caminhada toda de 55 anos. São pessoas muito especiais, todos nós, né? Como você mesmo falou, Mauro, é a construção de todos, né? E o sistema CFA-CRA são pessoas que se doaram, né? Nós doamos para a profissão na luta mesmo para valorização, né? Isso é muito importante dizer, que estamos ali lutando, brigando, representando os demais, mas que também eles podem ter esse momento de também contribuir, né? Que é uma profissão, assim, eu fico encantado também, eu sou um entusiasta da profissão e fico encantado quando eu encontro uma pessoa ainda mais entusiasmada do que eu com a profissão, tão apaixonada, né? Perfeito. Não poderia ter pessoa melhor na presidência do que uma pessoa que realmente é apaixonada pela profissão e tem a sua Obrigado. vida embaraçada junto com ela. Realmente fico muito feliz e me sinto muito bem representado, né, por Vossa Excelência lá Muito obrigado. no, no Conselho Federal. Fico muito feliz, gostei muito desse nosso momento. Pelo que eu vejo aqui, todos gostaram muito também, né? Foi como eu falei, foi uma aula, nos trouxe aí muito esclarecimento e muitos pontos a pensar, refletir sobre o momento que vivemos. Então é isso, né? Quero agradecer aí o Conselho Federal, lhe agradecer por esse momento Obrigado. gestoso. Escolhemos o mês certo para fazer isso, sem sombra de dúvida. Né? Agradecer a presidente Kate, a presidente, a conselheira federal Ione, e todos os conselheiros, Isabela, que também está aqui, todos que participaram desse momento. Né? Então, muito obrigado. E também pode contar conosco do Conselho Regional do Rio Grande do Norte sempre que precisar. Muito obrigado, um forte abraço, um beijo no coração de todos, muita saúde e se cuidem. Obrigado, Mauro. Desligando, gente. Muito obrigado a todos. Boa noite e viva a administração. Desligando em 3, 2, 1.